Oi, meu povo, boa noite. Estamos de volta e hoje a nossa live será diferente. Fazemos sempre modelagem de uma personalidade, mas a modelagem dessa semana nós já havíamos feito e, inclusive, já está lá no YouTube. E hoje nós vamos fazer uma live diferente. Nós vamos falar sobre o texto bíblico desta semana, que é sobre Efésios. Aguardando aqui a Francilene, que já está por aqui. Vamos ver o que o Instagram nos aguarda. Oi, Tá me vendo? tô sim, tô te vendo. Eba! E aí, como é que tá a voz? Tá boa? O quê? A voz tá? Ah, Tá. não tá falhando não, né? Não, não. Tá bem. Então, fechou. Naquele dia já entrou falhando já, mas hoje parece que vai dar certo. É por isso que eu nem postei o vídeo, porque eu fui ver depois, Francilene, não tava legal para postar, sabe? Pois é, Aí tinha eu falei, não vou postar porque eu acho que a gente merece um vídeo limpo, né? Não muito adianta. corte, né? Tinha muito corte nas falas. Sempre o final da fala não dava para perceber. Exatamente. Aí eu acho melhor não postar, então, em vez da gente fazer a modelagem, tá explicando que a gente sempre faz uma modelagem de uma personalidade, mas nós já fizemos essa modelagem essa semana, inclusive elas estão lá no YouTube. Então, nós decidimos fazer uma live sobre o texto bíblico da semana, que é sobre Efésios. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho dos ensinamentos, da mensagem central, né? Efésios, a carta aos Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Que é uma das epístolas do Novo Testamento e aborda temas importantes, né? É a declaração da palavra e vontade de Deus nos dias de Paulo, e é também a voz da inspiração em nossos dias, né? É uma epístola de apelo e também de aplicação universal. E aí a gente vai trazer aqui um pouco da mensagem central da carta de Efésios, né, escrita pelo apóstolo Paulo, que é a revelação do plano de Deus para a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, né? A redenção. Redenção vem do grego, que significa libertar, né? Então é o resgate da humanidade por Jesus Cristo, que inclui o perdão, a justiça, né? E a vida eterna. Né? Então é a obra de Deus, né? Para salvar, para edificar e glorificar o homem. Então a carta ela enfatiza exatamente isso, a graça de Deus, a unidade do corpo de Cristo e a vida transformada pelo Espírito Santo. Então, Efésios aborda temas como, por exemplo, a salvação pela graça, destacando que um presente de Deus, não é alcançada por obras. É um dos versículos de Efésios que mais me encantam, sabe, Francilene? De saber que não é não é pelas obras, é um dom que vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente para nós, porque essa salvação que vem pela graça, através da nossa fé, isso, de algum modo, nos tira o peso, aquela pressão da gente precisar ser bom o suficiente, sabe? Então, não vem exatamente das obras para que ninguém se glorie. Então, eu acho que esse versículo, inclusive, que está lá em Efésios 2, 8, 9, destaca a essência da salvação cristã como um presente de Deus, enfatizando que não é algo que pode ser conquistado por meio das boas obras, mas sim recebido pela fé. Então, o que mais que a gente pode trazer além da salvação é a unidade da igreja, enfatizando que todos os crentes, independentemente de sua origem, são um em Cristo. Né? E, além disso, fala da batalha espiritual. Vou desligar aqui, ligaram aqui lá da família, eu desliguei aqui.
vem da batalha espiritual, que significa isso? Instruindo os cristãos a se vestirem com a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. Nós vamos falar dessa armadura de Deus. Isso é sensacional, porque se a gente se vestir dessa armadura, a gente vai estar fortalecido, né? Então, esses ensinamentos, eles são, de fato, fundamentais para a compreensão da fé cristã e continuam sendo relevantes e impactantes para os cristãos hoje, né? Então, como eu já falei aqui, pelo menos para mim, um dos versículos, além de mais conhecidos, um dos que mais me chamaram a atenção é justamente esse versículo que se encontra em Efésios 2, 8 e 9, quando fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É exatamente isso. É um presente de Deus, né? Então, como que nós podemos aplicar os ensinamentos de Efésios na nossa vida diária, né? Nós podemos aplicar os ensinamentos, primeiro porque pode ser para a gente uma transformação significativa quando a gente faz essa aplicação, né? É pela graça, né? Vamos esmiuçar o que significa isso. Justamente reconhecer isso que a gente acabou de falar, que a nossa salvação é um presente de Deus e não algo que você pode ganhar com suas próprias obras. Isso, como eu também já falei no início, pode aliviar essa pressão de tentar ser bom o suficiente e permitir que a gente viva com gratidão e humildade, sobretudo, né? A gente pode aplicar também com a unidade e amor, promovendo a unidade e o amor entre as pessoas ao nosso redor, lembrando que todos nós somos parte do corpo de Cristo. Isso também está lá em Efésios 4, 3, 6. Isso pode significar perdoar os outros, trabalhar em equipe, valorizar as diversidades, né? E também a vida transformada, deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Isso envolve abandonar os hábitos antigos, obviamente, e adotar novas atitudes, né? E comportamentos que refletem a natureza de Cristo, como, por exemplo, honestidade, gentileza, paciência. E a batalha espiritual de que falamos aqui, que a gente precisa estar preparado para a batalha espiritual, porque isso significa estar consciente das forças espirituais que podem influenciar a nossa vida e usar a armadura de Deus, como a fé, como a justiça, como a palavra de Deus, para nos proteger e permanecer firmes, né? E também a oração e a intercessão. Em Efésios fala para a gente orar continuamente. A oração é uma maneira poderosa de nos conectar com Deus, né? De buscar orientação, de interceder pelos outros. Então, essas práticas, elas podem ajudar a integrar os ensinamentos de Efésios em nossa vida cotidiana, promovendo, então, uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. E quando a gente fala dessa armadura, como que nós podemos aplicar a armadura de Deus na nossa vida, isso envolve incorporar os princípios espirituais descritos lá em Efésios. Como, por exemplo, quando a gente fala do cinto da verdade, é viver com integridade e honestidade. A verdade, ela deve ser a base de todas as nossas ações e palavras, não é, Francilene? Isso significa ser sincero conosco, principalmente, e com os outros. Porque se eu não sou comigo, dificilmente eu vou ser com o outro. E da mesma forma que fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras, né? E quando nós falamos da couraça da justiça, é justamente praticar a justiça e a retidão, né? E isso significa proteger o nosso coração contra a injustiça, contra o pecado, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, né? E buscando a santidade em nossas ações diárias, né? Quando a gente fala dos sapatos do Evangelho e da paz, é que a gente precisa promover a paz
e está pronto para compartilhar o evangelho. Nós precisamos expandir essa linguagem. Nós precisamos, de fato, vestir os sapatos do evangelho. A gente precisa estar sempre preparado para levar a mensagem de paz e reconciliação de Cristo, aonde a gente for, simplesmente assim. O escudo da fé é confiar em Deus em todas as circunstâncias, né? E a gente precisa usar a nossa fé para nos proteger contra as dúvidas, porque elas virão, e tentações que possam surgir, porque também surgirão. E a gente precisa lembrar das promessas de Deus e manter a nossa confiança nele. E o capacete da salvação é proteger a nossa mente com a certeza da salvação, porque de tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar a nossa mente, que é a mesma coisa que o nosso coração. A Bíblia tem escrito a nossa mente como o nosso coração. Então a gente precisa manter os nossos pensamentos focados na esperança, na segurança em nós, que nós temos em Cristo, né? Evitando, então, os pensamentos negativos e destrutivos, porque também eles virão, mas não é sobre os pensamentos virem, é sobre o que eu faço quando eles se virem, né? E a espada do Espírito, que é usar a palavra de Deus como nossa arma. Porque se a gente tiver essa linguagem, a gente pode constranger o outro com a verdade. E isso não tem como a gente ter uma verdade se ela não estiver alinhada com a palavra dele, né? Então a gente precisa estudar a palavra regularmente, memorizar versículos, justamente porque a gente precisa modificar a nossa linguagem e aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para combater as mentiras e os ataques do inimigo. E por fim, a oração, como a gente vem falando, orar continuamente é essencial para a gente ter essa conexão com o Criador, para a gente se manter um relacionamento com Ele e aí fortalecer também a nossa resistência espiritual. A gente precisa orar principalmente por sabedoria, proteção e força para a gente enfrentar os desafios diários, que são muitos. E nós estamos vivendo essa batalha espiritual nesse momento. Então, se a gente precisa incorporar esses elementos em nossa vida diária, e isso tudo pode nos ajudar a estar espiritualmente preparado e fortalecido para enfrentar qualquer desafio. Então, a gente precisa se vestir dessa armadura, porque senão as tentações estão aí para nos testar e a gente precisa ter, de algum modo, esse fortalecimento. E aí, sem esse relacionamento com o Criador, sem esse conhecimento, a gente vai ser realmente uma presa bem fácil. E aí, Francilene, se você quiser complementar, manda aí, que eu sei que você sabe muito bem. Pois é, a palavra de Deus é como um bolo que é repartido, né? Então, tipo, você come o mesmo bolo que eu vou dizer, tá gostoso, você também eu gostei. Então, podemos falar o mesmo. Quando você fala da gratuidade da salvação, que é uma graça, né? Algo que me chama a atenção na carta aos Efésios, e o final também da carta aos Efésios também me chama a atenção de se revestir das armaduras, né? Uhum. E de fato é isso mesmo, essa questão da salvação. Às vezes, no nosso esforço, com o nosso próprio punho, a gente não consegue. É preciso realmente se apoiar nessa bondade de Deus, nessa longanimidade de Deus, né? Que não é que ele não veja os nossos pecados, mas que ele tem o poder de nos perdoar. O amor dele é muito maior do que todos os nossos pecados. Mas quando se diz que a salvação é uma graça, não se trata também de eu sair por aí fazendo o que eu quero, né? Usando a minha liberdade da forma errada, prejudicando os outros, maltratando, sem ter esse temor, né? A Deus, esse respeito pelo projeto de amor que ele tem na vida de cada pessoa, porque Deus tem um projeto de amor na vida de cada pessoa, né? Ele quer amar cada um particularmente, individualmente, sem exigir nada, mas assim, eu não posso estar por aí fazendo a minha vontade e achando, não, Deus é misericordioso, eu faço o que eu quero e ele me perdoa. Ele perdoa sim,
mas nós precisamos mudar de conduta, mudar a nossa vida, e Ele vai fazendo acontecer na nossa vida de acordo com a sua graça, porque Ele dá a graça para que nós possamos mudar, né? Nós possamos nos revestir dessa sua própria graça. E realmente, com o nosso próprio esforço, achando, porque eu tenho que fazer isso para Deus me amar. Deus nos ama na gratuidade, Ele nos amou por primeiro. Mesmo antes da fundação do mundo, Ele já nos amou. E mesmo antes da gente nascer, como Ele diz, antes que tu fosse formado, eu já te conhecia, né? Então, que possamos ter essa certeza desse amor de Deus, que não precisa fazer esforço para ser amado por Deus, porque Ele nos ama gratuitamente, na gratuidade. É um amor que não nos cobra. Mas quando nós nos preenchemos desse amor, consequentemente, a nossa resposta é uma resposta de fidelidade, né? Porque quando a gente se sente amado, quem que vai fazer mal ao ser amado, ao ser que nos ama tanto, né? Diz um salmo que se a gente desse todos os bens da nossa casa pelo amor, ainda seria um desprezo, né? E Deus não precisa dos nossos bens, dos nossos esforços, mas Ele quer que a gente abra o coração para que Ele faça a obra acontecer, né? De fato, que Ele possa nos dar a salvação, mas diz que Deus, o Espírito Santo diz que Ele é muito delicado, Ele não entra à força no nosso coração. É preciso que a gente abra, né? Diz que Ele é muito cavalheiro. E é preciso, tendo essa certeza de que Deus nos ama, que possamos abrir o nosso coração para que Ele vá fazendo a obra acontecer. E como você falava que nós vivemos uma batalha espiritual, de fato estamos vivendo, e que batalha pesada. E já diz no final do Efésios, antes do que você falou aí, fala, né, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, é contra as autoridades, é contra os dominadores celestiais. Por isso que vocês devem se revestir das armaduras de Deus, porque a luta não é contra as pessoas. Às vezes nós brigamos na família, nós brigamos, né, entre marido e mulher, tem tantas brigas, discussões, pais e filhos, entre vizinhos, entre pessoas, e a nossa luta não é contra as pessoas, mas por trás de todos esses acontecimentos, dos comportamentos, tem os principados, tem as autoridades que dominam as regiões celestiais, e a nossa luta é contra eles. Por isso que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, que é a palavra, né? Nos revestir da fé, nos revestir da oração, vestir essa couraça da justiça, calçar os pés, né? Para que a gente possa estar forte diante desse combate. Porque o nosso problema é que nós só conseguimos ver o que está no mundo físico. E aí nós lutamos contra as pessoas, contra o jeito de ser de alguém e tal, e na verdade tem algo muito maior por trás. Por isso que a carta aos Efésios ela é muito forte quando ele fala desse combate espiritual, né? Que não é contra as pessoas, então é muito sério, né? E assim, eu convido as pessoas a mergulharem na palavra, a realmente lerem a palavra, realmente fazer com que ela se torne verdade, porque a palavra se cumpre na nossa vida. Não é? A palavra ela se cumpre, é nova como o jornal que vai sair amanhã, né? Ela se cumpre, ela é atual, é atualíssima. Quando nos Efésios ele fala do plano divino da salvação para com as pessoas, né? Onde Jesus é o centro, esse mistério, né? Esse mistério que não é um mistério no sentido que a gente não possa conhecer, mas é um mistério que se revela a cada pessoa, o mistério da salvação, né? Ele se revela a cada pessoa que se deixa se deixa conhecer, que abre o coração para conhecer esse amor. E ele fala também que Cristo é esse que vai triunfar, ele vai ter esse triunfo supremo, né? E ele reconcilia consigo os gentios, os gregos, os judeus, ele reconcilia, quer dizer que todos têm direito a essa salvação, independente da sua raça, da sua cor, do que você faz, todos temos esse direito, porque Cristo, ele veio para nos reconciliar consigo e com Deus, né? Então todos estão, a salvação, como você falava, é gratuita, e todos são chamados a viver essa reconciliação, não é? E Paulo, ele como esse ministro desse mistério de Cristo, ele alerta as pessoas, ele chama as pessoas à conversão.
porque não é algo só para alguns, não tem um grupinho ali, só esses que são bons, que fazem o bem. Não, Deus, Cristo veio para todos. Cabe a cada um acolher essa mensagem ou não. Nós somos livres também, né? Ele nos deixa livres nesse sentido. E ele nos chama, nos faz um apelo à unidade, né? Nos faz um apelo à unidade, a uma vida nova em Cristo. Então a carta aos Efésios é muito rica, muito grande, né? Porque também ele nos chama a nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Então ele se declara, né, a gente, esse amor incondicional. Oxalá se o mundo pudesse experimentar esse amor, né? Quantas pessoas estão vivendo no sofrimento interno porque não conhecem esse amor de Deus? Porque eles tendem a culpar Deus pelos acontecimentos da sua vida e eles não olham que são fruto das suas escolhas, das escolhas das outras pessoas que decidem usar da sua liberdade de forma errada e, consequentemente, diz que todos os nossos atos eles têm consequências sobre nós e sobre os outros, né? Todas as nossas decisões. E as pessoas tendem a culpar Deus por isso. Ou tendem a ter medo de Deus também, né? Eles trocam o temor pelo medo. E, na verdade, não é para ter medo de Deus, é para ter respeito pelo plano de amor que Ele tem por cada um. E se a gente pudesse ajudar tantas pessoas, né? Falar desse amor, nós somos chamados a fazer isso, mas muitas pessoas talvez nós não conseguiremos atingir, mas Deus, Deus se encarrega também de mandar pessoas, né, no nosso caminho para que a gente possa falar desse amor. Um dia eu escutei sobre isso e eu achei interessante, que Deus mesmo se encarrega de colocar pessoas no nosso caminho para que a gente possa falar do amor dele para essa pessoa. Por isso a gente tem que estar atento no nosso ambiente de trabalho, Daisy. Quantas pessoas estão sofrendo do nosso lado? E às vezes Deus colocou aquela pessoa ali justamente para que a gente possa falar para elas: olha, você é amado, Deus te ama. Não interessa a situação que tu está passando, mas o Senhor é fiel. Para que essa pessoa também possa experimentar. No nosso ambiente de trabalho, no nosso, talvez na rua, com pessoas talvez até desconhecidas. Quantas pessoas sofrendo, né? E nós temos que buscar, pedir todos os dias ao Espírito Santo para nos dar essa sensibilidade de reconhecer, né? Não no sentido de se intrometer na vida das pessoas, mas reconhecer aqueles que estão ali ao nosso redor. Será que não foi Deus que colocou ali aquele nosso amigo de trabalho, aquele nosso colega, vizinho, uma pessoa que... Em todos os lugares tem pessoas precisando, né? Por isso que aquele dizer, né, que o Pablo sempre fala, que boca fechada mata, e de fato mata, né? Porque tem um monte de gente esperando ali do nosso lado, sem saber, eles estão esperando uma palavra. Sem nós saber, ou talvez sem eles nem saber, mas Deus nos manda pessoas assim. E desde que eu escutei essa palavra, eu fico atenta, assim, eu fico tremendo, assim, será que alguém passou e eu não falei, não disse o que eu devia, não ajudei, né? E é muito interessante a gente ficar atento nesse sentido. Então, acho que é isso. Se a gente for falar, né, a carta aos Você Efésios, falou da... né, ela é pequena, mas ela é grande em conteúdo, né, assim, né? Eu achei maravilhoso, né? Sabe quando você lê com sede, Francilene, cada linha, assim, sabe? Eu achei maravilhoso de ler. E como você falou aí, de a gente achar que porque Deus é misericordioso, a gente não vai ter responsabilidade. Pelo contrário, esse ponto é importante porque justamente fala da responsabilidade pessoal, que é essa ideia de que a salvação é um processo pessoal, onde cada um é responsável por suas ações e por suas escolhas, né? Então, cada um então deve buscar a sua própria evolução e aprendizado. Então a gente acha que não, mas Deus perdoa. Então a gente tem que entender que existe uma diferença de perdão e disciplina, né, Francilene? Mal ou bem nós seremos responsáveis pelas nossas ações, independente da gente ser perdoado ou não. Então a gente tem que usar a liberdade com muita responsabilidade, né? E quando você falou aí de que é para todo mundo, é verdade que o Efésios é uma epístola, como foi falado, para o mundo inteiro, para judeus e gentios, para maridos e mulheres, para pais e filhos, para servos e senhores. Então, é uma declaração para todo mundo. E é muito maravilhoso isso, sabe? Então, eu achei quando eu li alguns versículos que eu falei, caramba, sabe quando acende alguma luz assim, quando traz uma clareza? Eu achei isso maravilhoso.
Sem falar que tem a ver também com as relações interpessoais, porque Paulo, ele também, como acho que você falou no início, ele também aborda como os cristãos devem se comportar em suas relações. Por isso que o que está lá em Efésios também tem muita importância nessas relações interpessoais, né, através dos nossos comportamentos éticos e morais, né, incluindo, inclusive, a importância da oração e do fortalecimento espiritual. Então, enfatiza o respeito mútuo, né, e também a submissão, né, Francilene? A gente, às vezes, pode até desobedecer a muitos, mas não podemos desobedecer a ele. A gente sabe que é um preço muito grande que a gente paga por isso, né? E essa unidade em Cristo, como todos os crentes, eles são membros desse corpo. E aí ele fala também sobre a importância de viver em harmonia, né? E amor uns com os outros. Então, assim, eu achei essa carta maravilhosa, e foi como você falou, eu reforço aqui, de convidar as pessoas a lerem mais, a buscarem mais, a se conectarem mais, porque o nosso principal propósito aqui é esse relacionamento com Deus e depois servir através desse relacionamento dele, né, Francilene? Então, se a gente não consegue ter esse alinhamento, esse entendimento com a palavra, talvez a gente não saiba nem como servir. Então, eu acho que esse servir, entendendo que faz parte desse relacionamento, a gente vai poder salvar muitas vidas, pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, sem que a gente perceba, e a gente está aqui para usar a nossa voz, né? Porque, de fato, pior do que o barulho dos maus é realmente o silêncio dos bons. Então, a gente está aqui para transformar vidas, e eu repito que a gente pode fazer isso através da nossa, né? E o contrário também. A gente pode transformar a nossa, transformando a vida de outras pessoas. Então, que a gente se fortaleça na palavra e que use essa armadura, não só para nós, mas que a gente possa também tocar na vida do outro com essa fortaleza. A gente levando a palavra, levando essa força que nós temos, e assim eu acho que a gente se fortalece, porque é um fortalecimento mútuo. E todos nós estamos carentes disso, né, Francilene? A gente tem buscado, muitas vezes, algo muito lá fora, muitas ilusões, e a gente sofre com tudo isso. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero que a gente tenha impactado de algum modo a vida de alguém que entrou e a vida de alguém que ainda vai entrar para ver as nossas lives futuras. É isso, Francilene. Obrigada pela participação e até a nossa próxima modelagem e a nossa próxima live. Pois é, eu já fiquei assim por conta de duas que, né, repetidas. E tudo que eu te perguntei lá, né? E aí, como que a gente fica? Como é que vai ficar aqui a nossa relação? Relação, porque, né, é os dias que a gente se encontra e tudo. É verdade. Não, mas eu entendi que você está com a semana atribulada e, coincidentemente ou não, as modelagens têm sido repetidas e nós já temos. Então, talvez seja também, não só coincidência, mas seja para a gente transformar isso em uma outra forma de trazer conteúdo para as pessoas, como hoje, por exemplo. Então, a gente poderia ficar combinado assim, quando for repetida e às vezes até umas vale a pena fazer de novo, né? Mas se não, a gente poderia ter outros temas, tipo o livro da bíblico ou o livro da semana, que às vezes é bem interessante, né? O filme é mais difícil eu assistir assim. Geralmente eu pego só o resumo com o Bruno, mas depois essa parte, né? O livro é mais fácil e o Ou o então, livro da até Bíblia, mesmo né? o tema, né, Francilene? Por exemplo, falar sobre inteligência emocional seria algo que a gente poderia tratar muito. Então, quando a gente quiser trazer esse tema, a gente pode fazer também essa programação e mudar também um pouco o esquema, né? Não ser modelagem, entre aspas, de personalidades, porque realmente a gente tudo modela, né? E aí a gente pode também combinar dessa forma, para a gente não deixar de trazer outros conteúdos. Então, fica bom. Então, fechou. Principalmente quando as cartas são pequenas assim, elas, né, são bem boas de falar e tudo. Flui, né? De algum modo, traz algo que acho que pode tocar mais e despertar mais interesse do outro.
né? Porque é muito compatível com a nossa vida, dia a dia, com a nossa realidade, né? Então, fala muito mais de um lado espiritual do que exatamente religião, né? Para não causar nenhum confronto desse tipo. Então, acho que faz parte da nossa vida como um todo. Então, é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos e eu vou publicar daqui a pouquinho no Instagram. E agradeço a sua participação, Francilene, e até a nossa próxima modelagem ou a nossa próxima live, se Deus quiser. Um beijo grande. Tem a Nalva, não sei se você conhece, deve ser. Conheço. A Nalva, eu vi que ela escreveu e saiu logo também, né? Ela solicitou a presença, Francilene, mas eu acho que deve ter sido sem querer, por isso que eu nem levei em consideração. Ela solicitou para entrar, né? Depois eu falo com ela. Muito obrigada também pela parceria. A gente vai se vendo, vai se falando. De nada. Beijo. Tchau, gente.